Olá pessoal, vamos juntos. Agora, basicamente, vamos falar um pouquinho sobre o conteúdo programático. Ele está no anexo 1 do edital, tá? Esse edital que a gente está falando. Essa é a parte 3 do vídeo, que compõe aí uma série de vídeos que eu chamo de análise completa do edital do processo seletivo simplificado de 2021 da SAD-SED, que refere-se aí ao banco de reserva para a contratação de professores temporários, chamados professores convocados para trabalhar no mundo de 2022. Então, esses são os conteúdos. Muita gente perguntando dos conteúdos. São 15 dias. O pessoal está fazendo já, as inscrições estão abertas. Hoje é dia 1º. Então, aí, vamos correr para a página da FAPEC e verifique com calma em qual habilitação você se encaixa. Você de fato, professor ou professora, se sente mais à vontade de prestar o exame. Então, vamos falar um pouquinho sobre os conhecimentos, o conteúdo programático e o primeiro, conhecimentos de legislação educacional. Então, ó, esse primeiro é a Lei 13.005, né, que refere-se aí à questão do PNE. Então, é o Plano Nacional de Educação e da outras providências. Tem também o Plano Estadual de Educação de Mato Grosso do Sul, que é importante. Que esse plano estadual, gente, ele é muito próximo, né? Ele é muito... que ele está aqui, o estadual. Ele é muito próximo do plano nacional, então vai ter algumas metas que são muito parecidas, semelhantes, e é claro, vai ter algumas condicionantes diferenciadas em relação ao estado de Mato Grosso do Sul. Mas a grande ideia do Plano Nacional de Educação é perpassar aí aos outros entes da federação, seja os estados e depois os municípios. Então, leiam as metas, né, são 20 metas, o plano tem a vigência de 10 anos, então acho que é importante verificar isso. Inicia-se em 2014 e algumas coisas têm que estar prontas ou bem encaminhadas até 2024. A gente sabe que não está, então isso pode ter aí algumas questões que envolvam esse plano, tanto nacional como o estadual. Deliberação, né, do Conselho Estadual de Educação, a deliberação 10.814. Eu já falei sobre ela em alguns vídeos. A deliberação é ela que diz respeito ao funcionamento, né, como que vai ser realizado, organizado e desenvolvido, né, o sistema de ensino de Mato Grosso do Sul. Então, sobre as escolas, sobre o ensino privado, sobre a educação infantil, sobre a diferença aí entre turmas, sobre o ensino fundamental de 9 anos. Então, muitas coisas estão presentes aí. Sobre as modalidades, então, por exemplo, as modalidades de educação que estão presentes nos artigos, né, especificamente da deliberação em 10.814, vai cair, cara. Então, é uma coisa que cai. Então, vai aparecer lá uma questão, quais são as modalidades de educação de Mato Grosso do Sul. E aí vão ter elencados nas alternativas A, B, C, D, E, algumas modalidades. Então, é importante que você leia pelo menos alguns pontos chaves da deliberação 10.814, tá bom? Estabelece normas para a educação básica do Sistema Estadual de Ensino. Bom, vamos adiante. Lei Federal 8.069, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então verifique aí, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente e da outras providências. Bom, ética no uso das tecnologias. Ó, a questão da ética no uso das tecnologias. Importante. Verifique aí algumas publicações, a gente tem, né, publicações inclusive Creative Commons, né, de livros que são de professores das universidades que tocam no tema da tecnologias, né, e da ética nas tecnologias. Lei Federal número 93/94, né, essa aqui é a clássica LDB. Importante, tem algumas alterações da LDB, inclusive alterações agora de junho, de agosto de 2021, que falam sobre a modalidade de educação de surdos, né? Ela entrando como uma modalidade. E aí nos princípios lá da LDB, no artigo 3º, tem também, né, alguns itens elencados essa modalidade, a cultura surda. Então é importante verificar as atualizações, tá? É a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Pessoal, Lei 13.415, né, que é a lei lá que a gente chama alteração da LDB, com alguns pormenores muito ruins, né, nos quais eles retiram algumas disciplinas, colocam a maioria das disciplinas enquanto dispositivos, né, e predisposições, parará, transversais, e mais dialoga muito com a BNCC, fala sobre o ensino integral, fala um monte de coisa. A gente tem que fazer a crítica sobre essa lei 3.415, entretanto não é o momento é de estudar para prestar a prova do processo seletivo.
Mas a gente sabe que essa lei aqui, ela vigorou e foi dada ênfase, né, de maneira muito emergencial, muito urgente, com críticas severas da classe e categoria de professores, com críticas dos pesquisadores, com críticas das universidades. É uma coisa muito ruim. E um governo, né, golpista do Michel Temer, que não tem legitimidade para alterar a Lei Nacional de Educação. Mas vida que segue. Então ela altera leis da LDB, ó, essa 13.415. Vamos adiante. Pessoal, Lei 11.094, né, que vai falar aí sobre o Fundo da Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, né, o Fundeb. Importante. Caiu alguma coisa sobre o Fundeb, o que é o Fundeb, para que serve, o que ele vai regulamentar, de onde que vem as fontes. Então, acho aí são questões que podem cair nesse sentido, tá? Bom, consolidação das leis de trabalho, CLT, né, Carteira de Trabalho, aprovada pelo decreto tal, lá no ano de 1943, né, e teve alterações aí. Então, é importante verificar essas alterações. Bom, e aí, ó, institui a política de fomento à implementação das escolas de ensino médio em tempo integral, né? Lei 11.161, que é de 2005. Tem que verificar essas questões sobre a escola de tempo integral. E aqui ele encerra, né? Aqui ele encerra as... Deixa eu fechar aqui que eu estou fazendo um risco na tela. Ele encerra muito fortemente, de maneira um tanto quanto confusa, tá? Ó, tinha alguma coisa para aparecer. Vamos esperar aí a quarta-feira se tem alguma modificação, né, aqui no conteúdo de legislação educacional, tá bom? Aqui ficou um tantinho quanto confuso esse finalzinho. Então tá bom. Vamos adiante. Pessoal, conhecimentos pedagógicos. Conhecimento pedagógico também muitos conteúdos e a gente vai fazer a leitura rapidamente. Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, e aquelas alterações sobre componentes, sobre flexibilização, sobre área de conhecimento, sobre habilidades e parará. Importante fazer essa leitura, mas também é importante fazer a crítica dessa BNCC, que altera muito, né, de sobremaneira a escola e colocando como muito boazinha, muito legal, muito significativa e muito positiva para as transformações boas da educação. Cara, a BNCC a gente tem que fazer umas críticas severas da BNCC, haja vista que não é a alteração do currículo que vai melhorar a educação no Brasil. Mas tá bom, vamos para frente. Não é a hora agora, né? Então, institui e orienta a implantação da Base Nacional Comum Curricular, a ser respeitada obrigatoriamente, né, ao longo das modalidades no âmbito da educação básica. E aí temos a resolução número 3, né, de 2018, essa resolução é CNE, né, Conselho Nacional de Educação, ela altera as diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio. Importante, hein? Ó, tem bastante coisa aqui interessante nessa resolução. Cai muita coisa. E aí também temos aí a resolução número 4, que na sequência. A resolução número 4 ela vai falar um pouquinho, né, sobre a instituição da Base Nacional Comum Curricular na etapa do ensino médio, que é a BNCC do ensino médio. Importante também fazer essa leitura, fazer um pouquinho alguns esquemas, né, mapa conceitual, fazer a listagem, né, vai grifando, escrevendo para você ter uma noção sobre o que diz essa resolução número 4. Bom, Currículos Diferentes de Mato Grosso do Sul, ele tem a sua versão do ensino fundamental e tem a sua versão do ensino médio. Aqui ele está pedindo, né, o currículo de referência, né, na sua versão da educação infantil e do ensino fundamental. Então é importante fazer essa leitura, organizada pelo Daher aí, né, Hélio Queiroz Daher, Calícia de Brito França, né, e Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral. Bom, tem a publicação de 2019. Temos aí também na sequência tecnologia e informática aplicada à educação. Então, ó, tecnologias e informática aplicada à educação. Tem algumas publicações, é importante a gente fazer a leitura de alguns autores que defendem o uso de tecnologias e fazem a crítica sobre como que ela se dá. Metodologias ativas e integradoras, né? A gente tem o José Moran e outros autores aí que falam muito sobre metodologias ativas. Acho importante fazer uma leitura também sobre o tema. Educação integral, né? Educação integral, não confundindo aí com educação escolas de tempo integral, educação integral como um todo, tá?
Competências socioemocionais ou competências para o século XXI. Tem algumas publicações, inclusive da SEG, né, sobre isso. Avaliação formativa e avaliação da aprendizagem. A avaliação cai demais, então essa banca FAPEMS, a banca FAPEC, algumas bancas que fazem provas do interior do estado, sempre cai alguma coisa sobre avaliação. E é importante ler a Jussara Hoffmann, né, Luciano Cipriano Lucchesi e mais alguns autores aí que vão discorrer sobre a avaliação, sobre currículo, sobre um monte de coisa assim nesse sentido. Avaliações internas e externas e sua aplicabilidade na aprendizagem. Essa aqui tem algumas publicações que dizem respeito às avaliações aí externas, né, institucionais e internas, né, que também são institucionais em relação ao âmbito escolar, tá bom? Então esses aí são alguns conteúdos de conhecimentos pedagógicos, né? Eu senti falta aqui da Constituição Federal, senti falta de tendências pedagógicas, senti falta de alguns autores da educação. Entretanto, pelo pouco tempo que temos, pouco tempo que os professores e educadores têm aí, eu acho de bom tamanho esse conteúdo que já está demais, né? Então, assim, muito cuidado. Alguns cursos estão aí fazendo aulas, né, em relação a muitos conteúdos, em relação às finalidades da educação, a tendências pedagógicas, a autores, né, a pensadores e filósofos da educação, que não estão listados nesse edital. Outra coisa também, português. Português não vai cair, pessoal. Esses dois itens, ó, item 1, conhecimentos de legislação educacional, item 2, conhecimentos pedagógicos, são os que vão cair, inclusive somados aí ao item de conhecimento específico do candidato, né, da sua área de conhecimento específico, tá bom? Então, língua portuguesa não vai cair, não vai cair. Mas, assim, aqueles que já estão estudando em algum cursinho, né, não fiquem tristes, muito provavelmente você vai utilizar em outros certames e no certame que está aí previsto, né, já publicizado pela Secretaria de Educação, que é o concurso público, né, dos professores de MS, que está previsto muito provavelmente para acontecer em fevereiro de 2022. Então aí no concurso muito provavelmente vai ter conteúdo de língua portuguesa. Pessoal, tem mais um monte de conteúdo de educação infantil, anos iniciais do ensino fundamental e suas modalidades, anos finais do ensino fundamental e ensino médio e suas modalidades, né? Língua portuguesa, aí sim para as específicas, tá? Língua inglesa, língua espanhola, arte, muita coisa de arte, educação física, matemática também extremamente grande, matemática e física são os destaques desse edital, porque realmente, ó, muita coisa de matemática e muita coisa de física. Olha o física. Deixa eu tirar aqui minha telinha. Física não vai nem caber nessa imagem, né? Teoria do Big Bang, expansão do universo, fundamento da cosmologia, fundamentos de astronomia, aí vai. E segue o barco. Não cabe, ó. Mais um monte de coisa. Terminando lá no final, na última linha, né, com medicina nuclear, radioterapia, física moderna, os primórdios da teoria quântica, hipótese de Planck, efeito fotoelétrico, efeito Compton, relatividade especial, átomo de Bohr. Meu santo, muita coisa. Então fica aí a solidariedade para os professores de física, grandes colegas, inclusive que eu estudei na UFMS com alguns dos colegas nossos aí, o Reginaldo, o Pete, né, o Marcelão. A gente teve contato com a galerinha boa aí do pessoal de física, né? Luizinho, Marcelo, que era a galera da minha turma aí, professor André lá da José Maria. Vida que segue. Pessoal, química também, ó, considerável conteúdo. Ciências e biologia, filosofia, sociologia, geografia, história, né? E aí a gente segue com a data do cronograma. O cronograma eu vou falar no próximo vídeo. Então esses foram os conteúdos. Valeu, dê o like, se inscreva no canal, façam algumas sugestões. Se quiserem aí, escrevam nos comentários aqui do vídeo. Valeu, pessoal, um abraço, firmes e fortes, vamos seguindo juntos e vamos avançar.